Outro assunto agora, um suposto esquema usava dinheiro do governo do estado para pagar sites na internet no mandato de Marconi Perillo. É isso que conta uma investigação da Superintendência de Combate à Corrupção da Polícia Civil. Esses blogs publicavam fake news para promover o PSDB e criticar adversários do ex-governador. Os sites investigados são o Goiás 24 Horas, o Canal Gama e o blog do Cleuber Carlos. Eles são acusados pelo Ministério Público de receber dinheiro do Estado durante o governo Marconi Perillo para publicar notícias favoráveis ao ex-governador, ao partido dele, o PSDB, e para criticar adversários políticos. A investigação contra os blogs está sendo feita pela Superintendência de Combate à Corrupção da Polícia Civil. Os investigadores querem descobrir a origem dos recursos usados para pagar esses blogs. Se era dinheiro lícito ou se veio da corrupção. Nós não podemos descartar a possibilidade aí de uma ação organizada para lavagem de dinheiro, para o desvio de dinheiro, para a corrupção de agentes. Nós não podemos. As investigações da Polícia Civil começaram agora, depois que o Ministério Público abriu, no ano passado, 3 ações por improbidade administrativa contra os ex-diretores do Detran, João Furtado e Manuel Xavier, e contra Luiz José Siqueira, ex-diretor do GECOM, o órgão responsável pela comunicação do governo. Segundo o Ministério Público, os 3 desrespeitaram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, ao destinar dinheiro público para os 3 blogs, com a única finalidade de atacar os adversários políticos e enaltecer o ex-governador Marconi Perillo. O problema está no superfaturamento, que é aberrante, é muito grande comparado com outros sites com muito mais audiência. Na prática, eles pareciam blogs partidários com agravantes serem sustentados pelo governo do estado à época com recursos públicos. O blog de Cleuber Carlos recebeu entre 2015 e 2017 mais de R$500 mil. O Canal Gama ganhou, na mesma época, mais de R$1 milhão. O blog Goiás 24 Horas recebeu quase R$900 mil. Nas ações por improbidade administrativa, o Ministério Público pede o bloqueio de bens dos 6 réus, incluindo imóveis e veículos. A defesa de Marconi Perillo, Luiz José Siqueira e Manuel Xavier disse que os contratos do governo com veículos de comunicação sempre seguiram critérios técnicos. Disse também que as agências licitadas tinham autonomia para fazer publicações sobre as informações do governo. João Furtado disse que as acusações são falsas e que de 2015 a 2017, 60 veículos de comunicação fizeram parte da publicidade do governo do estado e não apenas 3 citados na investigação. O PSDB disse que não tem envolvimento com o esquema para publicação de notícias falsas. Luiz Carlos Alves, do Canal Gama, disse que não participou de nenhum esquema para beneficiar políticos. O jornalista Cleuber Carlos disse que a investigação é caluniosa. E a gente segue com as respostas. Cristiano Livramento, do Goiás 24 Horas, disse que o site não publica fake news e que a ação do Ministério Público é baseada em achismos. Disse também que nunca teve relação com Marconi Perillo. A resposta de todos os citados na íntegra você encontra no g1.com.br/Goiás. Mudar um pouquinho de assunto agora para falar que a bicharada está solta nas ruas e o perigo de acidentes com animais é muito grande. E não é só no trânsito, não. Nós temos mostrado aqui vários resgates de animais, em bueiros e fossas ou que invadiram casas. E o que fazer nesses casos? É o que você vai ver agora na reportagem. Em cidades onde não há rede de esgoto, elas são extremamente necessárias. Estou falando das fossas sépticas. Nós estamos no Jardim Santo Antônio, em Senador Canedo. E por aqui, segundo os moradores, a rede de esgoto existe. Mas funcionar que é bom, nunca funcionou. Muita gente já paga, já vem no talão de água, né? Isso aí é rede de esgoto. A gente já paga uma taxa, né? Mas funcionar mesmo que é bom? Não. No caso, a rede está aí, só o prefeito não toma providência. Acho que ele dá uma olhadinha pra gente, ajudar a gente nisso aí, né? Aqui em Senador Canedo, o que mais tem é fossa séptica do lado de fora das residências, ou seja, nas calçadas. Como essa aqui, por exemplo.
Olha, dá até para a gente sentar em cima dela. Mas as que oferecem maior risco são fossas daquele tipo ali, ó. Se não estiverem bem reforçadas, um animal de grande porte pode cair com facilidade dentro dela. Foi o que aconteceu neste fim de semana com este cavalo que caiu dentro de uma fossa e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Felizmente, ele saiu sem nenhum ferimento. O dono levou o maior susto. Eu moro aqui do lado, né? Aí eu escutei o barulho dele e eu vim cá olhar. Era ele que estava lá dentro. E ele não vai ficar aqui também, não. Ele vai para a chácara, ele vai pro Aras. Este tipo de ocorrência está cada vez mais comum. Há 2 semanas, no residencial Flor do Ipê, também Senador Canedo, foi preciso usar um tripé para ajudar no resgate deste cavalo. Um gatinho foi socorrido. Ele não conseguia sair de dentro da fossa. E este outro cavalo caiu numa piscina abandonada. Tem que cuidar dos animais, tirar da rua. No ano passado, foram registrados 9.339 resgates de animais em todo o estado. De janeiro a março deste ano, já foram 3.033 ocorrências. Só em Senador Canedo foram 280 em 2018 e 99 este ano. Mais de 55% são animais silvestres, então são animais que não têm contato com as pessoas, né? Eles vão querer se defender no caso de serem acuados. E dá medo, viu? Já pensou ficar cara a cara com uma sucuri de 6 metros? Um morador do residencial Las Vegas, em Bela Vista, ficou. O animal foi capturado pelos bombeiros e encaminhado para o centro de triagem. Em Caldas Novas, uma jiboia foi encontrada no topo de uma árvore. Em Morrinhos, teve cobra sendo resgatada de dentro de um carro. E na BR-153, no perímetro urbano de Itumbiara, uma sucuri parou o trânsito. Mas o que fazer ao se deparar com um animal precisando de ajuda? A gente sempre fala para as pessoas isolarem o local, saírem do local e chamar o corpo de bombeiros realmente. Se o bichinho for doméstico, é fácil. Agora, quero ver encarar animais silvestres. Neste caso, qual será a melhor alternativa? Resgata o bicho sozinho, deixa ele se virar, mata o animal caso ele seja venenoso, como as cobras, ou nenhuma está correta? Não pode matar, né? São animais que na sua maioria estão até em risco de extinção. Eles, se estiverem machucados, tem o centro de triagem de animais silvestres aqui perto de Goiânia também, que a gente encaminha para lá, para que esses animais sejam tratados para depois serem reconduzidos para a natureza. Não pode matar de jeito nenhum. A Prefeitura de Senador Canedo disse que estão sendo feitas obras de ligação da rede de esgoto em toda a cidade, mas por etapas. E a região do Jardim Todos Santos será beneficiada até este ano. Mais uma rápida pausa para o intervalo comercial e no próximo bloco o assunto é saúde. A gente fala dos riscos da má alimentação. Tem gente exagerando em comidas pesadas e isso pode provocar graves danos à saúde. E no quadro Vamos Ajudar, a gente mostra a história do Josué. Ele teve que fazer uma cirurgia no braço, não está trabalhando e precisa muito de ajuda. E no quadro Faz Bem, o assunto é trombose. Alguns alimentos podem ajudar na circulação para evitar essa doença. 12h22, voltamos já. Hora de conferir as ofertas de emprego para Valparaíso. Estão abertas 8 vagas para vendedor, 1 para recepcionista, 1 vaga para almoxarife, 1 oportunidade para gerente de loja, atendente, corretor de imóveis e 1 vaga para professor de informática. Os interessados devem se cadastrar no site trabalhabrasil.com.br. Boa sorte! Vamos falar agora sobre alimentação. Os hábitos alimentares dos brasileiros estão cada vez piores. Para tentar mudar esse fato preocupante, né, o ideal é mudar o cardápio e praticar exercícios físicos. Hambúrguer, batata frita, pizza, quentinha então. Fala sério, é bom. É bom. Hambúrguer, pizza, batata. Quem resiste? A Tlaina até tenta. Eu gosto de vez em quando, é porque é folga, né? Merece. O Cleison até troca o jantar por ela. Mas hoje ele preferiu o sanduíche. Uma perdição, né? Não é sempre, de vez em quando, é porque uma pizza é mais rápida, né? Mas com tanta gostosura assim, na briga contra a balança, o peso está ganhando.
Pelo menos é o que indica uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. 53% dos brasileiros estão acima do peso. Estudos da Agência Nacional de Saúde apontam que uma alimentação pobre em nutrientes pode contribuir para doenças como câncer, diabetes e hipertensão. Segundo essa especialista, o comportamento do brasileiro mudou. Trocou arroz e feijão pelas comidas industrializadas. As indústrias dos Estados Unidos estão se instalando aqui e isso está causando uma má alimentação nos brasileiros. Antigamente tinha estudos que mostravam que os brasileiros tinham uma alimentação muito natural, muito saudável. Inclusive os brasileiros não tinham problema com excesso de peso. E se você tem colocado o pé na jaca, não está se alimentando bem, melhor fazer como a Sara, correr atrás do prejuízo. Não tem jeito, final de semana a gente tenta levar a rotina certinho, mas no final de semana a gente sempre acaba quebrando, né? Porque aí tem aquele churrasquinho, tem aquele brigadeiro, chocolate, né, que a gente não resiste. Tá pensando que ter uma vida saudável é fácil? Né? Não. O Geudimar rala todos os dias em uma rotina de exercícios físicos e uma dieta rígida. Mas nada de batata frita, hambúrguer, pizza. Pode não. Se não sai da dieta, você perde tudo, você tem. A disposição aumenta, você tem muita autoestima, você fica sempre bem. A gente segue falando sobre saúde aqui no J1. Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos com doenças decorrentes da má alimentação. O número é maior do que o de vítimas de tabagismo. Hoje o café da manhã da Eliane é esse aí, uma porção de fruta com aveia e um chazinho. Refeição bem diferente da que ela fazia uns anos atrás. Eu já levantava de manhã, era o café, né? Pão, eu amava pão, misto quente, muito refrigerante, doces. Eu era apaixonada em sucos, doces, eu era praticamente assim, comia bastante mesmo, exageradamente, muitas das vezes. A mudança radical na alimentação veio quando ela decidiu que precisava emagrecer, quando estava com 104 quilos. Por conta própria, ela tirou do cardápio arroz, pão, refrigerante, tudo que antes ela comia em excesso. Cortei praticamente tudo assim de uma vez só, fui bem rígida mesmo. Aí com 20 dias eu me pesei, né, perdi 2,5 kg. Aí eu já animei, fiquei bem feliz. Aí cada dia mais animada, a família sempre me incentivando mesmo, me dando bastante força. A minha filha, assim, foi essencial. Meu filho, meu esposo. Em 3 anos, ela perdeu 30 quilos, fazendo tudo certinho. A alimentação balanceada, com muitos alimentos naturais, é o que recomendam os nutricionistas. Né? Os alimentos que se vêm da terra, que são feitos basicamente para o ser humano, e que estão ricos em vitaminas, minerais e fibras. Hoje a população está deixando de consumir esses alimentos em troca do mais fácil, que são industrializados. Uma pesquisa recente, divulgada por uma revista científica inglesa, mostrou que 11 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência de maus hábitos alimentares. Pessoas que não abrem mão de alimentos industrializados, ricos em sódio e açúcar e pobre em grãos e frutas. Consumir de vez em quando não vai trazer nenhum mal. Agora, você ter uma dieta baseada somente neles vai trazer muito mal, né? Esses alimentos. Agora, deixar de comer os alimentos que são in natura, que estão ali, que vão ter ali, que vai te dar energia para você poder viver, sim, causa muito dano. A má alimentação pode desencadear uma série de doenças, incluindo problemas cardiovasculares. Para evitar complicações no futuro, o Edmar também mudou de hábitos. Procurou um nutricionista e incluiu exercícios físicos na rotina. Procurei fazer um exercício físico, né? Já assim, fui procurar o que seria ideal para mim. Uma coisa que eu gostasse também, para não fazer com aquela coisa de obrigação, que às vezes, quando você faz principalmente exercício físico de obrigação, você acaba não fazendo direito, né? Também. Então procurei realmente um hábito de exercitar, né? Musculação. Hoje em dia eu também faço caminhadas, faço aulões, HIIT, né? Inconformados com o corte de recursos para o EG de Anápolis, os estudantes bloquearam o acesso à universidade ontem. Professores e funcionários foram impedidos de trabalhar. Na passarela que fica em frente ao campus da UEG em Anápolis, o recado. Alunos bloquearam o acesso e anunciaram a paralisação.
Servidores, professores e funcionários terceirizados foram impedidos de entrar. Os universitários também colocaram barreiras dentro da instituição e as cadeiras foram retiradas das salas de aula. Os estudantes contam que com o corte de cerca de 100 milhões de reais no orçamento da UEG, algumas atividades acadêmicas foram comprometidas. Desde que eu entrei aqui, várias aulas práticas já tiveram que ser canceladas e substituídas por aulas teóricas, porque não tinha reagente, ou o reagente que tinha não era suficiente para a turma toda, muitas vezes tinha que fazer um experimento para a turma toda. De acordo com os alunos, as bolsas de iniciação científica, permanência, pesquisa e extensão também estão com os pagamentos atrasados e os problemas não param por aí. As despesas com as colações de grau também passaram para os alunos. Já existe o receio de que as aulas sejam paralisadas por conta dos problemas orçamentários. Os professores não receberam o salário de dezembro, os alunos não receberam a bolsa desde novembro, a gente está sem receber a bolsa. E tem alunos que dependem da bolsa para poder vir almoçar aqui na UEG, comer, pagar o aluguel, porque eles não são daqui de Anápolis. A partir de agosto a gente não tem mais verba para sustentar a UEG, então a gente nem sabe se vai ter formatura, a gente vai formar. A Universidade Estadual de Goiás disse que tem tomado medidas para a contenção de gastos por orientação da Secretaria de Economia para todos os órgãos do Estado. Mas um relatório institucional apontou que, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas, será necessária a suplementação do orçamento para que a UEG desenvolva suas atividades acadêmicas durante este ano. Diz ainda que, com o diálogo com o governo, visa garantir o bom andamento das atividades de 2019. A Secretaria da Economia disse que as medidas de contenção de gastos são as mesmas para todos os órgãos e que a forma como será feita a economia é decisão de cada uma. Pausa rápida para o intervalo comercial e na sequência a gente fala sobre uma jovem cientista árabe que está visitando o Brasil, passou por Goiás. E no quadro Faz Bem, vamos falar sobre trombose. É daqui a pouco. Um crime absurdo em Itaberaí. A ex-primeira-dama da cidade, de 72 anos, foi assaltada e covardemente agredida dentro de casa. As marcas da agressão ficaram no rosto da dona Helenir. O olho esquerdo foi o mais machucado pelos assaltantes. Ela ainda nem consegue abrir direito. O assalto foi nesse domingo. Dona Helenir acordou por volta de 5 horas da madrugada. Abriu essa porta aqui da sala e outras portas da casa, como faz de rotina. Depois, voltou lá para o quarto para fazer orações e se preparar para a missa. Foi aí que ela foi surpreendida. Dona Helenir nos levou até o quarto. Ajoelhei. A senhora estava nessa posição? Nessa posição. Quando é fé, eu senti puxar meu rosto para trás. Eu falei, que é isso? Falou assim, é um assalto. Eu falei, então mete bala, porque dinheiro eu não tenho para dar para vocês. Aí ele puxou quase quebrou meu pescoço, estou com uma dor aqui incrível. Tacou a coronhada aqui, tacou no olho. As balas que estavam na pistola caíram no chão. Já foram recolhidas e periciadas. São de uma pistola de uso restrito. Tampou minha boca. Com o quê? O que ele usou? Com um pano. Aí você sabe que na hora você não vê, você fica cego. Eu meti o dente, eu escutei o estralar do osso do dedinho dele. Aí ele saiu. Momentos antes da invasão, as câmeras de segurança de um vizinho registraram a movimentação de 2 homens, que, segundo a polícia, são os principais suspeitos do assalto. As diligências continuam no sentido de não só identificar a autoria do crime, mas também localizar e prender os responsáveis. Os assaltantes fugiram no carro dela, que foi recuperado depois. A casa da dona Helenir passou por perícia. Um dos assaltantes deixou um óculos para trás. Na verdade, é mais do que um susto, é um trauma. Porque há 9 anos atrás, nessa mesma casa, nós fomos invadidos por ladrões. Nos faz lembrar um passado triste que levou meu pai. E uma jovem cientista árabe que está visitando o Brasil passou por Goiás. Ela tem 16 anos e é considerada um prodígio aí na ciência. Ela desenvolveu um experimento que está sendo usado pela NASA em pesquisas no espaço.
Alia Al-Mansouri, de 16 anos, veio de Dubai, nos Emirados Árabes. Ela foi recebida pelos estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar em Anápolis. Na palestra intitulada Minha Jornada para o Espaço, ela contou sobre as curiosidades que tinha desde pequena e que agora estão se transformando em um sonho maior, o de ser a primeira astronauta a pisar em Marte. Ela também falou sobre a importância da ciência para o crescimento das crianças e desenvolvimento dos países. Além de contar as suas experiências e dividir um pouquinho do conhecimento que tem sobre ciência, tecnologia e biologia, a Ayla está aqui hoje para motivar adolescentes que, assim como ela, sonham alto, com a possibilidade de, quem sabe, mudar o mundo de alguma forma. One thing I want to say to all of the teenagers and all of the students out there around the world, not just in Brazil, is that if you have a dream, don't ever think that it's impossible. First thing you need to think about when you have a dream is, how will this dream impact my community? A jovem cientista venceu em 2017 a competição Genes in Space, em português, Genes no Espaço, porque desenvolveu um experimento que estuda como a exposição à atmosfera fora da Terra afeta a saúde humana. O estudo foi levado pela NASA ao espaço e Alia tem se tornado, mesmo tão nova, uma referência no mundo inteiro sobre o assunto. E uma inspiração para meninos e principalmente meninas brasileiras que querem, assim como ela, voar longe. Tento me esforçar nos meus estudos para me conseguir também. Chegar longe, né? Sim. Agora a gente mostra o que foi destaque na Tecnoshow em Rio Verde. A Tecnoshow é a maior feira de agrotecnologia do Centro-Oeste e uma das maiores do país. Mais de 580 expositores apresentam o que tem de mais moderno para facilitar o trabalho na agricultura. Só nesse primeiro dia, essa concessionária vendeu 40 caminhonetes. A expectativa para esse ano é superar as vendas de 2018. Pretendemos esse ano repetir o sucesso e crescendo muito mais em vendas. Nessa edição, a meta é fechar 2,5 bilhões de reais em negócios. Talvez eu tenha algumas condições que possa oferecer para a gente e nós vamos estudar aí. Que for melhor, nós vamos ver se fecha o negócio. Hoje, durante a abertura oficial da feira, autoridades como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falaram sobre a importância de eventos como esse para impulsionar a economia do país. O Tecnoshow, ele vem da iniciativa privada, do próprio produtor rural que viu a necessidade e aí as cooperativas, as associações de classe viram que esse é o modelo que funciona. O que o Ministério pode fazer? Apoiar. Mas como é que nós vamos fazer isso? Simplificando, ajudando, desburocratizando as ações que o produtor precisa, sem perder a qualidade. Por causa do alto potencial agrícola de Rio Verde, a capital do estado foi simbolicamente transferida para cá durante esses 5 dias de Tecnoshow. Nessa semana, governador, secretários e deputados estaduais vão trabalhar aqui em Rio Verde. A implantação de um sistema de segurança para diminuir furtos nas fazendas também vai ser discutida durante a feira. O último levantamento que nós tivemos, feito pela FAEG, é que 80% nas propriedades que nós já fizemos o georreferenciamento, nós já derrubamos a criminalidade em 80% naquelas regiões. Então, isso é algo extremamente novo que está sendo copiado pelo país. A expectativa é receber mais de 100 mil visitantes até sexta-feira, último dia da Tecnoshow. Além de apresentar novidades sobre o meio agrícola, o presidente da cooperativa que organiza a feira aproveitou para falar sobre as principais dificuldades enfrentadas pelo homem do campo. Vocês terão uma noção, passa por dia aqui 5.200 carretas por dia, fora 2.200 carros, em diversos acidentes. A estrada está intransitável, é buraco por todos os lados. Carro pequeno não tem condições de passar, à noite é um risco de vida para todo mundo. 12h44, o quadro Faz Bem de hoje é sobre circulação, mais especificamente sobre trombose. Você pode encontrar em vários alimentos e temperos o mesmo princípio de medicamentos. Claro que nada substitui a orientação médica, mas com a alimentação correta, a saúde
só tem ganhos. Tudo começou com um longo período de escolhas ruins. Bebia, comia tudo errado, fumava bastante. Fritura, então, era uma beleza. Refrigerante, era uma vida desregrada mesmo. O corpo não aguentou. O alerta foi uma dor muito forte na perna. Uma dor intensa, mas muito intensa mesmo. Uma dor assim como se tivesse enfiado uma faca, sabe? Então tem que chegar a puxar. Eu fui trabalhar 2, 3 dias, sentava e continuava doendo. E aí procurei um ortopedista. Por sorte, esse ortopedista também conhecia um pouco sobre trombose. Foi no que ele analisou, ele falou: Rubinho, você está com trombose. Foi a largada para uma mudança radical. Seu Rubens passou a fazer atividade física e o que tem na geladeira virou fonte de qualidade de vida. Sua coisa é natural. Você vai encontrar fruta, você vai encontrar, não vai encontrar refrigerante, carne magra, enfim, realmente uma coisa bem regrada, com certeza. E outra coisa também que mudou muito, que eu não fazia, era tomar água. A disposição mudou, tudo mudou, sono mudou, é uma coisa impressionante. Escolher bem o que a gente come é um dos princípios básicos para prevenir ou ajudar no tratamento médico contra a trombose, uma doença que, na maioria dos casos, aparece de repente. A trombose é uma formação de um coágulo dentro de uma veia. Isso acontece principalmente nas veias das pernas, né, dos membros inferiores. Aquela pessoa que fica muito tempo parado, que tem uma vida sedentária, ou uma pessoa que faz uma viagem longa. E, entre outros fatores, tem hormônios, o tabagismo também pode influenciar nessa patologia. Os riscos para quem não se cuida são enormes. Que é a embolia pulmonar. Esse coágulo sai da veia e vai parar no pulmão. Pode ser fatal dependendo da extensão que afetou o pulmão, né? Isso é muito importante, fazer exercício físico, aeróbico, para os membros inferiores. A panturrilha é nosso segundo coração. Então ela é importante ter uma contração da panturrilha para o sangue que está na perna voltar para o coração. O tratamento para evitar que o coágulo aumente e até avance é feito com medicamentos que afinam o sangue. A boa notícia é que existem alimentos e temperos com essa mesma função. E quando se tornam aliados às recomendações médicas, o resultado para a saúde é considerado muito bom. Como curry, por exemplo, como na hortelã, páprica, salsinha, o açafrão também. Esses alimentos, eles têm uma substância em geral chamada salicilatos. É o mesmo componente que está presente, por exemplo, no ácido salicílico, né, que a gente, tipo aspirina, que se recomenda também tomar. Então, eles afinam o sangue porque dificultam a coagulação. O morango, a laranja, a uva, a ameixa também são fontes ricas de salicilatos, assim como o vinagre fermentado e o mel. O vinho, além desses benefícios, ainda relaxa os vasos sanguíneos, mas não vale abusar, hein? É sempre bom que se tenha um efeito positivo, mas não um exagero. Talvez 1 cálice, 2 cálices seja uma quantidade adequada. Pode abusar das castanhas, amêndoas e nozes. A vitamina E é fundamental para evitar a trombose. A vitamina E, ela é, na verdade, considerada uma substância que torna mais fluido o sangue. Os óleos de milho e de soja também ajudam o sangue a passar melhor pelos vasos. E o óleo de dendê vem sendo estudado como um importante aliado à saúde. Ele consegue também melhorar essa passagem do sangue. Tem também beta-caroteno, que é um pró-vitamina A, um antioxidante poderoso. Então, os estudos caminham nesse sentido, de entender por quê. Mas ele é recomendado para quem Ele é recomendado, sim. Seu Rubens aprendeu o valor da alimentação. A vida agora é outra. A gente sempre acha que acontece com os outros, nunca com a... E a gente esquece que os outros também somos nós, né? E não tem idade, gente. Uma coisa certa. Não tem idade. Então, todo cuidado é pouco.
exercício físico e alimentação. Basicamente alimentação, não tenha dúvida nenhuma. A gente fala agora que alunos de uma escola pública em Samambaia, no Distrito Federal, ajudaram a escrever um livro que vai rodar pelo mundo inteiro. Muita gente acha que o Brasil ele só tem coisas ruins, mas a gente quis mostrar que a gente acha que o Brasil é um lugar perfeito para se viver. É o olhar deles sobre o nosso país, crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Esses aqui são estudantes de Samambaia, da Escola Pública CEF 427. É um retrato da realidade que eles vivem, coisas boas e ruins. As páginas foram escritas por eles e por estudantes de mais 10 escolas públicas e particulares do DF. O livro que eles fizeram juntos a muitas mãos é esse aqui, um livrão. Mas eles retrataram isso para quem? Em tempos de internet, o livro vai viajar à moda antiga, pelo correio, pelo mundo, e vai encontrar outros alunos. Aquele compartilhamento só que de letras e desenhos reais, que dá para pegar nas mãos, sabe? Eu desenhei a minha escola, como eu tenho orgulho de ser brasileiro, que eu amo dela, e também aprendi um pouco de inglês. Eu desenhei o uniforme da minha escola e coloquei: eu amo a minha escola. Coloquei o meu nome e eu tenho orgulho de ser brasileiro. A gente escreveu também sobre a nossa saída da escola, o que a gente aprendeu na escola, o que a gente está ensinando para as outras pessoas, o que a gente representou para a escola. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa que o trabalho dos alunos está sendo reconhecido, né? E aí vamos seguindo, vamos ver os novos capítulos, os novos desafios que a gente vai ter pela frente. A professora de inglês, a Rênia, deu uma forcinha para os alunos. O livro foi feito todo em inglês pelos próprios alunos e qualquer dúvida que a gente tinha, a gente usava o dicionário ou pedia ajuda da professora Rênia. O inglês melhorou bastante depois disso. E agora chegou a hora do livro partir, seguir viagem de Samambaia para o mundo, para 30 escolas. Olha, Alemanha, Estados Unidos, Croácia, França, um monte de lugar. Vários estudantes vão ter contato com esse livro e vão receber todo esse amor aqui. Você acha que eles vão pensar o quê quando eles receberem essas cartinhas com coração? Achar que o Brasil não é só coisa ruim, ele tem coisas boas também. A ideia surgiu em 2016, de um professor na Alemanha. O projeto é de uma plataforma de educação digital e a Renata é a organizadora aqui no Brasil. Nesta edição, o livro começou a ser escrito no nosso país e a próxima parada vai ser nos Estados Unidos. E se o livro se perder no correio, tem um backup? Nós temos o livro que vai viajar pelo correio, mas temos também as pastas digitais, onde a gente coloca as fotos, os vídeos dos alunos desenvolvendo os projetos. Então, todas as cartinhas que não puderam estar aqui, elas vão estar na pasta digital e no final os professores vão poder baixar e ter lá as 300 páginas. Mas vai dar tudo certo e daqui a 1 ano e meio o livro está de volta para mostrar para os alunos daqui a experiência de estudantes do mundo inteiro. E quando voltar, eu vou voltar aqui e trazer tudo que as outras crianças do mundo todo mandaram para vocês, tá bom, galerinha? E olha só esse absurdo, gente. Em Rio Verde, a polícia está investigando uma tentativa de assalto que acabou com uma mulher refém. A vítima foi obrigada a transmitir ao vivo pela internet o roubo. No vídeo, o jovem de 26 anos aparece com uma arma apontada para a cabeça da vítima. Durante a negociação, o suspeito exigiu que a mãe dele e um advogado estivessem no local. Quase 3 horas depois, ele resolveu se entregar. Nesse momento, a arma teria disparado acidentalmente. Ele saiu ferido no rosto e foi socorrido pelos bombeiros. A vítima não se machucou. O homem tem... Vamos seguir aqui. A gente vai mostrar agora a história da família do Josué. A família tem só cerca de R$200 do Auxílio Bolsa Família para pagar as contas do mês. Só o aluguel é R$300 e está atrasado há 2 meses. A família está precisando muito de ajuda. O Josué estava em casa, brincando com as crianças quando escorregou e bateu o punho na janela. O corte foi tão profundo que ele precisou passar por uma cirurgia e agora está com o braço imobilizado, tomando remédios e fazendo fisioterapia. Casado e pai de 3 filhos, o sustento da família vinha todo dele. A situação, que já não era boa antes, piorou. Eu fazia alguns bicos, eu trabalhava de entregador na Coca-Cola, trabalhei em fazenda e
sustentava a gente, o nosso sustento era desses bicos. Agora a família tem só cerca de R$200 do auxílio Bolsa Família para pagar as contas do mês. Só o aluguel é 300 e está atrasado há 2 meses. Quem está ajudando com a alimentação são os parentes. Depender das pessoas, quem puder ajudar a gente. A Valdelice não tem como trabalhar fora. Ela fica em casa cuidando das crianças. O Natan é o mais novo, tem 1 ano e 3 meses. O Richard tem 5 anos e a Karine 11. E ele também amamenta, aí tem que dar de mamar para ele aí. Só depois que ele sair do peito aí eu posso, né? Os armários e a geladeira estão praticamente vazios. E a família está tendo que lidar ainda com outros problemas. Quando chove, a casa alaga. Há pouco tempo o armário molhou e eles agora não têm mais onde guardar as roupas. Ou seja, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. A gente está precisando, né, das coisas dentro de casa, comprar os alimentos, entendeu? O leite para ele, que ele está precisando, fralda, entendeu? Aí a gente está precisando de quem puder ajudar. Se você puder ajudar a família do Josué, é só ligar aqui na nossa redação que a gente passa o contato dele. O telefone 3622-1600. O J1 termina aqui, na sequência tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você, até amanhã.